Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Em alta, Scott Consultoria aponta novo recorde para a arroba do boi gordo e negociações chegam a R$200 no mercado disponível. Mais de 30% dos fertilizantes usados nas lavouras de soja em Mato Grosso foram reprovados em análise de laboratório. Estados Unidos vão iniciar a segunda rodada de ajuda a agricultores para compensar os produtores americanos pela guerra comercial. E mais, mercado eleva a projeção de crescimento da economia para 2020. Mercado e Companhia já está no ar. O preço da arroba do boi gordo atingiu um novo recorde hoje. O valor chegou a R$200 no mercado disponível em Araçatuba, interior de São Paulo, de acordo com o levantamento da Scott Consultoria. Na mesma região, o preço da arroba livre de fundo rural atingiu R$197. Vamos tratar deste tema já com o Iberville Neto, analista de mercado da Scott Consultoria. Boa tarde, Iberville, seja bem-vindo. Qual é o fator que explica essa alta já no comecinho da semana, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. A continuidade do movimento que nós vínhamos observando de oferta curta e essas altas em ritmo forte, elas acabam gerando também um pouco de retenção pelo pecuarista. Não que haja um volume grande de gado retido, nem de perto isso, mas acaba fazendo com que o pecuarista aumente os valores pedidos. E isso acaba intensificando a dificuldade do frigorífico, fazendo com que ele pague mais. Oi? Há pelo menos quanto tempo o pecuarista não fazia negócios nesse patamar de preço? Quando nós consideramos o plano real, são valores recordes, tanto em valores reais como em valores nominais. Quando a gente volta e converte as moedas dos planos anteriores, desde 1991 nós não tínhamos esse patamar em valores reais para a arroba do boi gordo. Agora E um outro ponto que nós observamos no fechamento de hoje, do informativo que está saindo, é que nós tivemos altas em todas as praças, e isso no horizonte que nós conseguimos checar ali nesse intervalo, pelo menos nos últimos 15 anos não tinha sido observado. Agora, essa alta que vocês estão observando já nessa segunda-feira, que dá o tom de um mercado aquecido na pecuária, é uma alta que tem solidez, que tem robustez e que vai continuar assim ao longo dos próximos meses na sua avaliação? A gente, quando vai avaliar o mercado do boi gordo, a gente avalia oferta e demanda doméstica e externa. No caso da demanda externa, nós temos China com todo o potencial que a gente tem comentado, é algo unânime praticamente no mercado. No mercado doméstico, nós temos observado melhorias. No final de ano tem um pulso de demanda que ajuda, depois do começo do próximo ano é mais calmo, mas nas comparações anuais, sempre comparando começo de 2020 deve ser melhor que o começo de 2019 e assim por diante. E do lado da oferta, nós esperamos que haja dificuldade de compra de boiadas aí no próximo ano também. Principalmente boiadas com características demandadas por China, quando a gente considera o período de safra, que é principalmente fornecedor de gado a pasto. O gado produzido em pastagens no Brasil, ele em geral não tem acima de 30 meses. Então, o começo do ano que vem deve ser um ano de dificuldade para a compra desse boi China, e um período no qual as novilhas devem ser muito demandadas. Claro que esse momento de retenção que tem ocorrido devido a essa força do mercado pode gerar um acúmulo de oferta que em algum momento pode tirar um pouco a firmeza do mercado, mas isso nós não acreditamos que seja o suficiente para mudar a direção do mercado, nem nada disso. Mas talvez esse acúmulo de oferta saia em algum momento e influencie o mercado. É o que a gente está esperando. E a relação de troca da pecuária com, por exemplo, o milho, como é que está? E qual é a estratégia mais recomendada agora pela Scott para o pecuarista nesse momento de arroba em alta? Sempre aproveitar as oportunidades que aparecem no mercado futuro. Agora, um pouco antes de entrar aqui na entrevista, a gente estava vendo um mercado futuro próximo de R$218 para outubro do ano que vem. E isso faz com que, mesmo com os preços do milho firmes para o ano que vem, em valorização em alta também, provavelmente maior, em valores provavelmente maiores do que os observados em 2019, devido a uma demanda doméstica maior, estoque de pastagem menor. Então, mesmo com os preços do milho em alta, nós devemos ter uma relação de troca que é interessante para o confinamento, se o produtor aproveitar essas cotações, aí, travar pelo menos preços mínimos, no caso do boi, e possivelmente fazer alguma negociação no mercado do milho, aí, nas oportunidades que devem aparecer nos próximos
próximos meses. Na verdade, não oportunidade, mas ainda antes de um período, provavelmente, de valorizações mais fortes que nós esperamos para o ano que vem, com a demanda, estoque de baixo e possivelmente a safrinha sendo plantada no período mais adverso. Esse e outros temas também estarão em discussão no evento que a Scott vai promover no próximo dia 29 aqui em São Paulo. Eu vou ter a oportunidade de estar com vocês mediando este debate e a gente volta a conversar mais sobre isso, não é, Iberville? Isso, lá já fica o convite também para quem tiver mais informações no nosso site, scottconsultoria.com.br. A gente vai falar um pouco, o primeiro bloco sobre economia e o segundo bloco sobre o mercado do boi gordo. Tá ok. Estaremos juntos, Iberville, um prazer recebê-lo na edição de hoje, abrindo a semana com boa notícia para o pecuarista brasileiro. Volte sempre, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos e até mais. Até. E mais de 30% dos fertilizantes usados nas lavouras de soja em Mato Grosso foram reprovados em análises de laboratório. É o que aponta o resultado preliminar de uma pesquisa feita pela AproSoja, com amostras dos insumos coletadas em 386 fazendas do estado. Vamos ao vivo até Mato Grosso, em Cuiabá, onde está o jornalista Luiz Patroni, que tem mais detalhes. O índice é considerado elevado? Boa tarde, Patroni. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. É considerado elevado e cabe, segundo a AproSoja, um alerta a partir desse índice aos produtores para que não utilizem os produtos, né, não utilizem os insumos, não apliquem-os no campo antes de efetuar análises em laboratórios, né, de preferência credenciados, claro, ao Ministério da Agricultura. A gente tem algumas imagens destes produtos que foram analisados, né, foram feitas as coletas durante a 11ª edição do Circuito Tecnológico da AproSoja, Etapa Soja, e começou em julho essa caravana. Eles percorreram aí, como você disse, mais de 380 propriedades em 66 municípios aqui do estado, ou seja, onde se planta soja, essa caravana passou aí desde julho recolhendo amostras e depois, claro, encaminhando-as para análise em laboratórios credenciados ao Ministério da Agricultura. Foram 668 amostras coletadas ao todo e destas, 623 já foram analisadas, já tiveram os laudos emitidos e também repassados aos produtores. Desse total, Kellen, 31,9%, ou seja, 32% praticamente apresentaram, foram consideradas reprovadas, ou seja, não apresentavam os índices, os percentuais de nutrientes, que foram comprados pelos produtores, ou seja, os produtores colocariam no campo aquilo diferente do que foi adquirido, do que foi comprado. Isso, é claro, essa adulteração, segundo a AproSoja, não foi feita a análise para culpar essa ou aquela empresa, não é esse o objetivo da pesquisa, segundo a AproSoja, e sim reforçar esse alerta que eu disse anteriormente aos produtores para que efetuem essas análises. Porque o que se sabe por aqui, o que se diz, é que muitas vezes, como casos já foram relatados, essa adulteração pode ocorrer durante o transporte, entre a fábrica e a revenda ou entre mesmo a revenda e até a fazenda do produtor, ou seja, há uma lacuna ainda para entender onde ocorre essa adulteração. O fato é que quando chegam os produtos nas fazendas, como esses números mostraram, cerca de 30%, 32% apresentaram inconformidades. E aí fica aquele alerta, Kellen, porque custo com fertilizantes, desde os corretivos, macros e micronutrientes, que significam aí quase 40% do chamado custeio das lavouras aqui em Mato Grosso, isso no caso da soja. Os produtores aqui gastam em média mais de R$ 900 por safra, por hectare, só com a aquisição desses produtos, isso segundo o levantamento aí feito pelo IMEA. Ou seja, o alerta é sério e vale ser sempre reforçado para que os produtores criem cada vez mais o hábito de fazer essas análises para evitar problemas desse tipo. Quando identificarem os problemas, entrem, claro, em contato aí com as revendas, com os fornecedores para tentar resolver a questão. A gente lembra que recentemente, há cerca de 2 meses, nós mostramos aqui uma reportagem feita pelo Pedro Silvestre na região de Água Boa, nordeste do estado, onde os produtores ali tiveram prejuízos de quase R$ 2 milhões recebendo produtos adulterados. Em um caso, por exemplo, me recordo aqui, o índice de nutrientes não tinha nem 2% do que foi comprado, adquirido pelos produtores. Essa pesquisa agora, claro, reforça a importância desse alerta. Essa pesquisa ainda o resultado é preliminar, o resultado completo deve ser divulgado em março pela AproSoja. Kellen, no blog do Canal Rural Mato Grosso, a gente tem mais informações sobre esse assunto.
Os Estados Unidos vão iniciar a segunda rodada de ajuda a agricultores nesta semana. De acordo com o comunicado divulgado na última sexta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano, os produtores vão receber 25% de um total de 16 bilhões de dólares. Em julho, eles já haviam recebido a primeira parte do auxílio. Vamos tratar deste assunto com o analista de mercado Enio Fernandes daqui a pouquinho. Antes, vamos ter mais detalhes sobre essa segunda rodada de ajuda aos norte-americanos. Os pagamentos são a segunda parte de um pacote de 16 bilhões de dólares para compensar os produtores americanos pela guerra comercial entre o país e a China. Em maio, o governo anunciou que iria desembolsar o valor que poderia ser feito em até 3 parcelas. Segundo o comunicado, as inscrições para receber o auxílio podem ser feitas até 6 de dezembro e, se as condições justificarem, a última parte do pagamento pode acontecer em janeiro de 2020. Vale lembrar que os Estados Unidos já gastaram 12 bilhões de dólares em ajuda comercial para os produtores rurais em 2018 e alguns grupos já pedem o 3º ano de compensação. O país americano e a China estão tentando negociar um pacto comercial de primeira fase para acabar com as tensões, mas não está claro quando ele pode ser finalizado. De acordo com o secretário da Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, os pagamentos vão dar aos agricultores que tiveram um ano difícil devido a retaliações comerciais desleais e desastres naturais, fundos muito necessários a tempo do Dia de Ação de Graças. Agora sim, saudando Enio Fernandes. Boa tarde, Enio, seja bem-vindo. Prazer é meu, é sempre bom estar com você. Obrigada. Primeiro a gente trata desse factual, né? Os produtores norte-americanos que enfrentaram problemas financeiros em função da guerra comercial vão receber essa ajuda do governo. De que maneira isso interfere no mercado agrícola? Tem algum impacto aqui para a vida do brasileiro? Muito pouco, que no meu ponto de vista não interfere quase nada, ameniza a dor do produtor americano, mas em verdade a situação de margem deles é bem apertada. Agora, no mercado, o mercado não está olhando mais isso. A safra de soja praticamente colhida, milho também bem adiantado, o mercado vira seus olhos agora para o plantio na América do Sul, isso pesa bastante, e logicamente essa tensão no mundo, né? Na América do Sul você tem tensão, uma certa tensão na Argentina, você tem no Chile, você tem na Bolívia, e nos Estados Unidos esse processo de impeachment também dá uma certa tensão. Isso promove um dólar mais solidificado. Então, o comportamento do dólar mais o clima na América do Sul é que vão direcionar as cotações. Pois é, a gente há pouco trazia também um economista que falava dessas preocupações em relação à desaceleração global, o fator político lá nos Estados Unidos. O ponto é que agora a gente tem um dólar de 4,17, 4,18 e tem também prêmio no Porto subindo, enquanto não há definições de guerra comercial. A pergunta-chave é, o momento é oportuno para fazer venda ou vai melhorar muito mais? Keren, essa palavra muito mais cria expectativas muito altas, né? O nosso ponto aqui é o seguinte, se você já vendeu mais de metade da sua safra, 60% da sua safra, independente da região que você está, eu teria um pouco de calma, porque eu até sou autista para as cotações de casa. Se você vendeu menos do que isso, a gente tem que capturar a margem. Eu lembro, a gente começou esse ano, muitos afirmando que esse dólar ia bater 3,50 no final do ano depois da Previdência. Também a gente, que vai lembrar, algumas pessoas projetavam as cotações na colheita americana em $7, 7,50 dólares por bushel na soja, 3, 2,90 no milho. Então a gente tem que tomar cuidado porque o mundo está muito volátil. No cenário desse de alta incerteza, margem a gente é obrigada a pôr no bolso para ficar saudável no processo. Se você vendeu 60%, você vai ter soja precoce para vender, vai ter uma demanda interna de soja precoce, você faz mais um pouco de operação lá. Agora, se você vendeu muito pouco, como é o caso do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, Minas também vendeu pouco, você não pode deixar de capturar as margens que esse mercado está te dando agora. Quando você pega a produtividade média, vezes os preços médios que estão sendo negociados em várias praças do Brasil, dá margem. E lucro, eu sempre repito, ponha lucro no bolso.
Agora, Enio, esse ambiente que a gente está observando de volatilidade também deriva, em grande medida, das incertezas sobre guerra comercial. Se vai ou não haver este acordo de forma temporária, se vai ou não haver um novo acirramento das tensões entre as duas potências econômicas, Estados Unidos e China. Qual é a visão da Terra Agronegócio sobre esse tema? Quando começou essa discussão lá atrás, a gente sempre falava que isso não é sobre guerra comercial, isso é sobre hegemonia global. Nós somos uma das primeiras a falar isso. Quando saiu o anúncio do acordo, nós também voltamos, né, e falamos assim, a gente até acredita no acordo, mas muito parcial, mais pegando o agro. Pontos centrais, que é a transferência forçada de tecnologia, pagamento de royalties, que determina quem vai ser a nação mais poderosa do mundo daqui 30, 20 anos, realmente nós não acreditamos que isso vai acontecer. O pragmatismo chinês não vai ceder à pressão que o Donald Trump está colocando. E ano que vem tem eleição. A Terra também acredita que a eleição do Donald Trump, a reeleição, a probabilidade de acontecer isso é muito forte. Mas o chinês não vai ceder o destino, a tendência de liderança da economia dele para o americano. Então a gente acredita que não sai acordo, e se sair vai ser um acordo muito localizado por itens, e não amplo, geral e restrito. Muito obrigada, Enio. Sem acordo, o Brasil tende a ser beneficiado por demanda chinesa que incrementa preço no porto e que pode gerar mais oportunidade. Em síntese, esse é o entendimento que você tem. Em síntese, esse é o entendimento, mas, por favor, produtor rural, você que vendeu muito pouco da sua safra, hoje você consegue travar preços com boas margens. Ou no mercado a futuro, se você é mais sofisticado, ou se você quer fazer o mercado tradicional a termo, possa fazer. Tá certo. Margem a gente coloca no bolso. Enio Fernandes, prazer começar a semana com vocês. Uma ótima tarde para você e volte sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.